Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos, se inscrevendo no canal e deixando seu like. No vídeo de hoje, pessoas vão relatar como um dia de trabalho pode ser assustador, quando acontecimentos fora da rotina acontecem. Relato 1 e o segurança na fábrica abandonada. Meu nome é Marcos, e há mais de 10 anos trabalho como segurança, mas nunca pensei que uma noite poderia me abalar tanto. Eu fui designado para vigiar uma fábrica antiga, abandonada há anos. A estrutura, mesmo durante o dia, era opressiva. À noite, era um cenário de filme de terror. Naquela noite, a chuva batia forte nas janelas quebradas, e o vento assoviava entre as paredes vazias. Eu estava na guarita, conferindo as câmeras de segurança, quando percebi algo estranho em uma delas, uma figura se movendo pelo corredor da ala leste. A fábrica estava vazia há anos, e ninguém deveria estar lá. Pensei que poderia ser algum invasor ou um morador de rua. Peguei minha lanterna e fui investigar. Ao chegar ao corredor, o frio era cortante, como se a temperatura tivesse caído subitamente. Chamei, mas ninguém respondeu. De repente, ouvi passos rápidos atrás de mim, mas quando me virei, não havia nada. Continuei andando, sentindo o peso do silêncio esmagador, até que, de relance, vi a figura novamente. Era uma sombra de alguém, mas não tinha rosto, só uma silhueta escura que desapareceu no final do corredor. Eu não estava sozinho ali, mas seja o que fosse, não era humano. Voltei correndo para a guarita e passei o resto da noite trancado, ouvindo batidas nas paredes e sussurros que pareciam vir de todos os lados. Nunca mais voltei lá. Depois daquela noite, fiquei longe da fábrica por um tempo, mas como o emprego não estava fácil, voltei, mesmo com medo. Era uma noite sem vento, extremamente silenciosa, quase sufocante. Sentei na guarita com minha lanterna e uma garrafa de café. O silêncio era tanto que comecei a ouvir minha própria respiração ecoar. Por volta das 2 da manhã, ouvi o som de algo caindo no chão metálico de uma das áreas de máquinas. Peguei minha lanterna e fui verificar. À medida que me aproximava, o som ficava mais claro, era um som de arranhões, como se algo estivesse raspando o metal. Cheguei ao local e vi uma cadeira de aço virada no chão, arranhões profundos ao redor dela. Só que algo não fazia sentido, os arranhões iam do chão até o teto, como se algo grande tivesse escalado as paredes. Apontando a lanterna para o teto, vi marcas que pareciam garras. Eu senti que não estava sozinho, que havia algo ali comigo, algo que me observava das sombras. Não esperei para descobrir o que era. Corri para a guarita, tranquei a porta e fiquei lá até o turno acabar. Pedi demissão no dia seguinte. Nunca mais quis voltar àquela fábrica. Alguns meses depois de deixar o emprego na fábrica, decidi visitar o local com alguns amigos, tentando provar que era só minha imaginação. Chegamos lá ao entardecer, e tudo parecia tranquilo, até que o sol se pôs. A escuridão parecia mais densa ao redor da fábrica, como se as sombras engolissem a luz das lanternas. Enquanto caminhávamos pela fábrica, ouvi passos novamente, mas meus amigos não. Era como se só eu pudesse ouvir. Quando chegamos à área de carga, uma de minhas amigas gritou. Quando corri até ela, ela estava olhando para o chão, mais pegadas, como as que vi na guarita, gigantes, desumanas. Saímos correndo daquele lugar, e eu jurei nunca mais voltar. Relato 2, a enfermeira no turno noturno. Sou a Clara, enfermeira há 15 anos, e trabalho no turno da noite em um hospital. Normalmente, as madrugadas são silenciosas, mas naquela noite algo estava diferente. Havia um estranho desconforto no ar. Perto das 3 da manhã, eu estava na sala de descanso quando o alarme de emergência da ala pediátrica disparou. Corri até lá, mas quando cheguei, a ala estava vazia. Não havia crianças internadas naquela noite. Verifiquei os monitores, e tudo parecia normal.
A equipe técnica não conseguiu explicar o que havia disparado o alarme. Pouco depois, passei pelo corredor do terceiro andar e senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se algo estivesse me observando. Continuei caminhando até que ouvi um choro fraco. A princípio, achei que fosse algum paciente, mas o som vinha do quarto 304, um quarto que estava fechado e fora de uso há meses. Abri a porta com cuidado, e o choro parou. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço antiga no canto. Quando dei um passo para dentro, a cadeira começou a balançar sozinha. Eu senti meu corpo congelar. Saí dali o mais rápido que pude. Depois daquela noite, pedi transferência para outro hospital. Depois do incidente no quarto 304, comecei a ficar nervosa toda vez que chegava ao hospital. Mas o trabalho continuava, e eu não podia simplesmente largar tudo. Uma noite, estava sozinha na sala de medicações quando ouvi passos lentos e pesados pelo corredor. Achei que fosse algum colega, mas quando olhei pela porta, não havia ninguém. Continuei meu trabalho, mas os passos continuaram, cada vez mais perto. Saí para conferir, e o corredor estava vazio novamente. De repente, todas as luzes começaram a piscar. Um frio estranho invadiu o hospital, mesmo com o aquecedor funcionando a pleno vapor. Quando voltei para a sala de medicações, havia uma marca de mão, como se alguém a tivesse pressionado contra o vidro da janela. O detalhe? A janela dava para o terceiro andar, era impossível alguém ter alcançado ali do lado de fora. Contei para alguns colegas, mas eles riram, dizendo que era só cansaço. No entanto, naquela noite, fiquei convencida de que algo de muito errado acontecia naquele hospital. Desde então, sempre evito fazer o turno da noite. Minha última noite no hospital foi a pior. Eu estava cuidando de um paciente que estava em estado crítico, e a sala de monitores ficava ao lado da UTI. Tudo parecia calmo até que, de repente, os monitores começaram a apitar descontroladamente. Quando entrei correndo no quarto, vi uma sombra parada ao lado da cama. Meus olhos se arregalaram, e por um segundo, a sombra olhou para mim. Parecia humana, mas tinha um rosto distorcido, vazio. Quando pisquei, a sombra havia desaparecido, mas o paciente estava morto. Desde aquela noite, nunca mais fiz turnos noturnos. Relato 3, ou os policiais em ronda noturna. Eu sou o sargento Lucas e estava com meu parceiro, Júlio, em uma ronda noturna em uma área conhecida por ser tranquila. As ruas estavam desertas, como de costume. Estávamos quase terminando o turno quando recebemos uma chamada para verificar uma casa abandonada nas redondezas, de onde os vizinhos disseram ter ouvido gritos. Chegamos ao local, uma casa antiga e mal conservada. Ao entrar, o ar estava pesado e o silêncio era sufocante. Subimos as escadas devagar, com nossas lanternas iluminando o caminho. Quando chegamos ao segundo andar, ouvimos passos rápidos no corredor à nossa frente. Apontamos as lanternas, mas não havia ninguém. De repente, uma porta no final do corredor bateu violentamente. Corríamos para lá, e ao abrir a porta, o quarto estava vazio. A janela estava trancada, e não havia sinais de ninguém. O mais assustador foi o que vimos na parede e marcas de unhas, como se algo, ou alguém, tivesse tentado desesperadamente escapar. Fizemos uma busca completa, mas não encontramos ninguém. Na volta para a viatura, ambos ficamos em silêncio, mas sabíamos que havíamos testemunhado algo que não conseguíamos explicar. Nunca mais passamos por aquele bairro à noite. Dessa vez, eu e meu parceiro fomos chamados para verificar uma estrada deserta nos arredores da cidade. Os moradores relataram ver luzes estranhas e ouvir gritos vindos da floresta ao lado da estrada. Era uma noite de neblina densa, e mal conseguíamos ver além dos faróis da viatura. Quando chegamos à área, saímos do carro para investigar a origem das luzes. Caminhamos por alguns minutos na trilha lamacenta, com a neblina envolvendo tudo ao redor. De repente, ouvimos um grito agudo, como se alguém estivesse em pânico. Corremos na direção do som, mas não encontramos nada além de árvores e sombras. Foi então que vimos a luz e uma espécie de brilho verde saindo do meio da floresta.
Tentamos seguir, mas à medida que avançávamos, o brilho se afastava, como se estivesse nos conduzindo para mais fundo na mata. Decidimos parar quando percebemos que estávamos nos perdendo. Voltamos para a viatura, mas ao chegar, havia algo estranho, pegadas ao redor do carro. Pareciam humanas, mas estavam descalças, e algumas eram grandes demais para ser de qualquer pessoa que conhecêssemos. Voltamos para a delegacia, sem entender o que havíamos visto. Nunca descobrimos a origem da luz ou dos gritos, mas desde aquele dia, evito aceitar rondas noturnas em áreas remotas. Alguns meses após o incidente com a luz estranha na floresta, eu e meu parceiro fomos designados para patrulhar uma área conhecida por seus desaparecimentos inexplicáveis. Era uma noite sem lua, e as ruas estavam vazias. Tudo estava calmo, até que recebemos uma ligação sobre um carro abandonado no acostamento de uma estrada pouco movimentada. Chegamos ao local e vimos o carro estacionado, as luzes traseiras piscando. Parecia recente, mas o motorista não estava à vista. Saímos da viatura para investigar, e o silêncio era inquietante. Aproximando-me do carro, olhei pela janela, e o motor estava desligado, mas as chaves estavam na ignição. No banco do passageiro, havia um celular ligado, exibindo a tela de uma chamada perdida. Enquanto estávamos lá, ouvimos um som de passos pesados vindo da floresta ao lado. Os galhos estalavam sob o peso de algo grande. Tentamos iluminar com as lanternas, mas a densa vegetação engolia a luz. Meu parceiro deu um passo para a frente e chamou, mas não houve resposta. De repente, vimos algo se mover entre as árvores, e rápido demais para um animal comum. Parecia uma figura alta, mas andava de forma estranha, como se estivesse corcunda. Seguimos até a borda da estrada, tentando manter a calma, quando ouvimos um grito agudo que gelou o sangue. Era humano, sem dúvida, mas carregava algo de sobrenatural, algo que eu nunca havia ouvido antes. Com o coração disparado, voltamos para a viatura. Relatamos o incidente, mas não encontramos nenhum rastro de quem ou o que estava na floresta. A sensação de estar sendo observado nos acompanhou o resto da noite. Desde então, essa área ficou marcada na minha mente como um lugar onde a realidade parece se desfazer, e onde o medo é o único companheiro. Relato 4: O bombeiro no prédio em chamas. Meu nome é Ricardo, sou bombeiro há mais de 12 anos, e já vi coisas que poucos acreditariam. Uma noite, fomos chamados para apagar um incêndio em um prédio no centro da cidade. O fogo parecia estar concentrado nos andares superiores. Rapidamente, subimos com nossas mangueiras e equipamentos para resgatar os possíveis moradores. Quando cheguei ao 5º andar, algo parecia errado. Não havia fumaça no corredor, mas eu podia ouvir sussurros, como se alguém estivesse pedindo ajuda, bem próximo de mim. Segui o som até o final do corredor, mas não havia ninguém. O calor era intenso, e as paredes começavam a queimar, mas os sussurros continuavam, cada vez mais altos e desesperados. Fomos avisados que o prédio estava vazio, então quem estava pedindo ajuda? Resolvi continuar a busca. Entrei em um apartamento, e lá, no espelho do banheiro, vi algo que me gelou o sangue, uma figura sombria, parada atrás de mim. Girei no mesmo instante, mas não havia ninguém. Senti como se estivesse sendo observado durante todo o tempo que passei ali. Conseguimos conter o fogo, mas a sensação de que algo sombrio estava naquele prédio nunca me deixou. Outros colegas disseram que o prédio tinha um histórico sombrio, com relatos de mortes trágicas. Depois daquela noite, evito pensar muito no que aconteceu, mas às vezes, quando estou sozinho, ainda ouço aqueles sussurros. Recebemos uma chamada à tarde da noite. Um incêndio estava se espalhando rapidamente por um edifício comercial antigo. Ao chegarmos, o fogo já consumia os 2 primeiros andares, mas os superiores pareciam intactos. Fomos divididos em grupos e subi com meu parceiro para o 4º andar para garantir que não havia ninguém preso. O calor era insuportável, e a fumaça começava a tomar conta do andar. Ouvi passos rápidos no corredor e pensei que poderia ser alguém tentando escapar. Quando chegamos ao final do corredor, encontramos uma porta aberta. Entramos no escritório vazio,
Mas o que vimos nos deixou sem palavras. Na parede, havia algo escrito com carvão, palavras que pareciam ter sido arranhadas com unhas, nunca estão sozinhos. Enquanto processávamos aquilo, o som de um grito ecoou pelo prédio, mas era diferente, como se viesse de um lugar profundo, não dos andares inferiores. Estávamos com a sirene ligada, e mesmo assim, o som persistiu. Saímos do prédio o mais rápido possível, e mesmo depois que apagamos o fogo, aquele grito ainda ecoa na minha mente. Minha última experiência assustadora no corpo de bombeiros aconteceu durante um chamado para um incêndio em uma antiga biblioteca. O prédio era conhecido por ser um lugar histórico, mas também tinha fama de ser mal assombrado. Não dei muita atenção a isso na hora, mas logo descobri que não era só boato. O incêndio estava intenso no terceiro andar quando entramos. As chamas lambiam as paredes de madeira antiga, e a fumaça era densa. Enquanto meu parceiro focava em controlar o fogo, ouvi um som estranho vindo de dentro de uma sala. Parecia o farfalhar de páginas de livros, como se alguém estivesse passando as mãos por uma pilha deles. Com a mangueira em mãos, me aproximei da sala de leitura principal. Quando empurrei a porta com o ombro, senti uma resistência estranha, como se algo ou alguém estivesse do outro lado. Quando a porta finalmente abriu, o calor era insuportável, e a sala estava quase completamente em chamas. Mas ali, no centro da sala, vi algo que nunca esquecerei, de uma figura indistinta, alta, com um manto negro que parecia flutuar no meio do fogo. Suas mãos, se é que posso chamá-las assim, estavam em posição de leitura, como se estivesse folheando um livro invisível. Pisquei, e a figura sumiu. Meu parceiro gritou meu nome, e saí correndo da sala. Quando contei o que vi, ele pensou que era só o efeito do estresse e da fumaça. Mas algo naquela biblioteca era errado. Sentia-se como se as paredes tivessem uma presença própria, um tipo de memória antiga que o fogo não podia apagar. Desde aquele dia, tenho pesadelos com aquela figura, como se ela estivesse à espreita, esperando o momento certo para reaparecer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Para você é apenas um clique, mas para nós, é muito importante sua participação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.